A água em Ribeirão Preto ficará mais cara a partir da conta de fevereiro. O reajuste de 4,76% foi aprovado na gestão passada. O que a população questiona nem é tanto aí o aumento, mas as falhas no serviço de abastecimento. O Alexandre mora na rua Anália da Rocha Frandini, no bairro Engenheiro Carlos de Lacerda Chaves, em Ribeirão. Há cerca de 4 anos, começou a faltar água nas casas e não parou mais. Às vezes você chega na residência no final da tarde do trabalho ou fim de semana você tem que fazer as obrigações aí e a falta d'água é constante. Sem contar que quando a água volta, ela volta com muito ar, né? Sai pouca água e isso o hidrômetro ele marca ali esse ar ali, né? O resto do bairro tem água, mas quando abriu os outros 2 bairros novos, ou abaixo depois da pista e o outro próximo aqui, isso uns 4 anos para cá vem faltando água. Constantemente, a gente tem um aborrecimento, fica constrangido de chegar em casa, ter que lavar alguma coisa, cuidar do quintal que você tem animal, fazer suas necessidades normais, porque você paga isso, paga imposto e não tem esse serviço bem prestado, né? A Rosana é vizinha e mostra as contas pagas sem ter 100% do serviço. Este mês chegou no valor de R$ 263. Acha muito para uma casa com apenas 3 moradores, que fica a maior parte do dia com as torneiras secas. Aqui costuma ficar com água no máximo até às 10. Depois acaba totalmente, mas totalmente de zerar mesmo. Aí volta 11h30 da noite. Aqui, como eu estou mais em cima, costuma voltar por umas 10. Mas o pessoal lá embaixo é 11h30 da noite. Que eles ficam sem água o dia todo. E se usa da caixa, a gente não tem água no outro dia. E aqui foi por dias seguidos. Foi véspera de ano, véspera de Natal, foi o dia de Natal, dia de ano, totalmente sem água. O cenário é o mesmo no bairro Ipiranga. O Birajara precisa armazenar para garantir o abastecimento. Ele faz isso com frequência. A água não chega como deveria, mas as contas não falham. Eu acho que a questão não é nem tanto o valor da água, né? A questão é o serviço prestado, que muitas vezes a gente conta com esse serviço, fornecimento de água, e nem sempre chega da forma adequada na nossa casa. Na parte da manhã, a água até chega com força, a partir das 8 horas até umas 9 horas. Mas geralmente costuma faltar, vai diminuindo, né, conforme o passar do dia, vai diminuindo até faltar. Por volta de meio-dia, 1h, falta completamente até a noite, que a gente fica sem água para tomar um banho, para lavar uma louça, e aí acumula todo o serviço pelo dia. De um lado, falhas no abastecimento de água. Do outro, aumento da tarifa. A conta vai ficar 4% mais cara a partir do vencimento de fevereiro. O reajuste foi aprovado na gestão passada e publicado no Diário Oficial do Município no dia 23 de dezembro de 2024. Se está tendo um reajuste, o serviço deveria ser bem prestado. Não deveria faltar. Uma vez que a gente paga assim rigorosamente em dia, a gente conta, né, com a prestação de serviço de qualidade, que a água chegue para a gente. Só que a gente paga e a água não vem como deveria, a gente fica assim até revoltado, né, com essa situação. Com o reajuste, a tarifa mínima para os serviços residenciais para consumo de até 10 metros cúbicos por mês passará de R$ 29 para R$ 30,48. Acima desse percentual, a cobrança vai variar de acordo com uma escala de consumo. Já o valor social, com desconto de 30% para as famílias de baixa renda, saltará de R$ 14,53 para R$ 15,24. E para o comércio, R$ 81,40. Indústria, R$ 101,73. Para os 2 casos, tarifa mínima para um consumo de até 10 metros cúbicos por mês. A gente tem que deixar claro que são 2 questões distintas, né? O aumento da tarifa da água, ela é prevista, aprovada pelo Legislativo e todo ano a gente tem esse aumento da tarifa. A gente não pode se esquecer que a água é um bem de uso comum e que você paga um preço público, por isso uma tarifa, por essa utilização. A questão aqui a gente paga essa tarifa de água para que essa água chegue até as nossas casas, as nossas residências, através de encanamento e a gente possa se utilizar dessa água. E dentro dessa tarifa, uma quantidade mínima, que aqui em Ribeirão são 10 metros cúbicos. O problema está em que não é só aumentar a tarifa, o que se houvesse o aumento da tarifa e não tivessem os outros problemas, ok. O problema é o aumento da tarifa e a gente continuar tendo os outros problemas, porque essa falta de água em Ribeirão, ela já existe
existe há muito tempo, principalmente em bairros menos abastados, em bairros mais distantes. É comum você ouvir a população reclamando dessa falta de água, o que é um contrassenso, já que a gente tem uma cidade que é abastecida 100% pelo aquífero Guarani e que a gente não poderia ter nenhum tipo de falta de água. O professor de Direito Ambiental destaca os principais problemas que levam às falhas no abastecimento, como encanamentos velhos, vazamentos, desperdício de água. A solução, segundo ele, está no investimento em tecnologia. Para a captação de água e evitar o desperdício, maior fiscalização, porque mesmo que se tenha mudado de um departamento para uma secretaria, a gente ainda continua tendo falhas na fiscalização. Então, por exemplo, você vê um determinado vazamento numa rua, demora 2 semanas, 3 semanas, muitas vezes, para que esse vazamento seja sanado. Então, há um desperdício. E o mais importante, né, o investimento em políticas públicas de conscientização. A água potável, ela é uma água para consumo, ela não é uma água para você lavar a calçada, ela não é uma água para você lavar carro. Então, a gente também precisa conscientizar a população. Mas, em suma, investimento em tecnologia para captação com menor desperdício de água, troca desse encanamento de Ribeirão, que já é um encanamento mais antigo, e uma fiscalização mais efetiva. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Saerp informou que o abastecimento foi normalizado na rua Tocantins e que uma equipe vai avaliar a situação na rua Anália da Rocha. Matheus Delbon, consultor em administração pública, nos atendendo gentilmente já a partir de agora no nosso canal digital da Clube. Olá, Matheus, bem-vindo aqui mais uma vez. Pelo que nós vimos aí na reportagem, é um baita desafio para a Secretaria da Água e Esgoto de Ribeirão, para a nova administração em geral, corrigir as falhas para não faltar água com tanta frequência nas torneiras como a gente mostra aqui, né? Boa tarde, Delbon. Boa tarde a todos os espectadores da Clube. É um problema antigo de Ribeirão Preto. A gente sabe que precisa de muito investimento nessa área, é uma área cara. Então, não vai ser rapidamente que a nova gestão vai conseguir corrigir esse problema, mas precisa, sim, iniciar uma programação para que nós possamos, em 3, 4, 5 anos, ter esse abastecimento normalizado em Ribeirão Preto, seja ele captando água de superfície, do Rio Pardo ou de outras fontes, seja continuando explorando o aquífero Guarani, mas também investindo pesadamente em reparação da rede. A gente sabe que Ribeirão Preto perde na rede, antes mesmo que chegue às torneiras, cerca de 40% da água captada. Então, esse número hoje, com tecnologia, pode ser reduzido. Agora, precisa de investimento a longo prazo. A gente falou em outras oportunidades aqui na Clube sobre endividamento da prefeitura. Às vezes, esse é o tipo de obra que a prefeitura tem que, sim, que buscar recursos, muitas vezes se endividar para entregar um serviço de qualidade e aí, sim, cobrar tarifa justa para que você possa, ao longo dos anos, ir absorvendo esses investimentos feitos. Agora, saneamento é caro, é uma obra que não aparece, mas precisa ser enfrentada com responsabilidade. Agora, como você disse, né, Delbon, imaginar que 100% da água, digamos, produzida, você perde 40% disso na distribuição, é sinônimo de que os canos são velhos, né? Ou seja, você precisa atacar realmente esse fato para mudar esse cenário quanto antes. Essa perca de água sempre foi tolerada pela maior parte dos municípios, mas nos dias de hoje há tecnologia disponível para reduzir isso a números bem mais baixos. Outros países têm perca em torno de 10%, 15%. O que a gente pode chegar, Ribeirão Preto é uma cidade rica que pode ter esse tipo de investimento, não precisa, tem tecnologias novas que você nem precisa estar abrindo todas as ruas, ele como se encapasse os canos por dentro, com um polímero. Então, existem novas tecnologias que podem sim diminuir. Eu acredito que o combate à perda de água no sistema é mais efetivo do que a captação de mais água, né? O aquífero está no seu limite, nós tivemos uma estiagem muito longa que afetou o abastecimento de diversas cidades da nossa região. Então, evitar investir em tecnologia e melhorar a distribuição talvez seja uma forma de enfrentar esse problema, que não tem só essa faceta, né? Nós temos diversas facetas, que vai a conscientização da população em gastar menos, ter uma tarifa justa, o DAERP virou SAEP, então tentou-se mudar a forma jurídica, mas sem investimento não é só a forma jurídica e institucional que você vai resolver esse tipo de problema. Agora, se tem uma coisa, né, que a Secretaria precisa ter para com o usuário é transparência, né? Até a gente mostrou na matéria aí, pessoal do bairro Lacerda Chaves sofrendo com o desabastecimento, e chama atenção porque é só uma parte do bairro ali que fica sem água. Precisa, de fato, explicar para os moradores o que está acontecendo.
Isso tem a ver com questões técnicas. Uma vez que você diminui a água no sistema, as áreas mais altas, a água que quando ela vai para a gravidade, você não consegue atingir. Então, você tem investimentos aí em sistemas de bombeamento, né, para equacionar essa perda. Então, isso é uma falha, porque o sistema é projetado para um certo volume de água. Se o volume está abaixo, né, as partes da cidade onde recebem água por gravidade vão ser afetadas. E aí você tem sim tecnologia para compensar isso. Então, a prefeitura, se o problema é esse e há água suficiente para colocar na rede, aí nós estamos falando de investimento em bombeamento, né, para que essas áreas possam ser abastecidas. Vamos torcer, tomara que haja melhora no sistema de abastecimento aqui em Ribeirão, diante dessa nova administração que está aí. Matheus Delbon, consultor em administração pública, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Um grande abraço e até mais, Matheus. Eu que agradeço, um forte abraço e até mais.